3h08, todas as segundas-feiras, o advogado tributarista Fernando Quercia está com a gente aqui para o quadro Seu Direito. Doutor Fernando, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês. E hoje vamos falar sobre um tema que muita gente vai se identificar, que são as dívidas tributárias, né? Às vezes fica para trás aí algum imposto, algum tributo. E existe transação tributária? Está mudando a forma de pagar essas dívidas atrasadas, é isso? Vamos pensar, olhando principalmente para as empresas, né, Guarizo? Um contexto histórico de como que a coisa acontecia no Brasil. Antigamente, quando tinha uma dívida tributária, a única forma de você quitar essa dívida era você parcelar. Quando você parcelava a dívida, você não tinha desconto nenhum, né, sobre essa dívida, e o máximo que você conseguia era 30 meses para conseguir pagar essa dívida. Depois, como no Brasil o problema tributário é um problema muito grave, né, as leis tributárias mudam muito, a carga tributária veio crescendo, as empresas vieram encontrando muitas dificuldades, começou-se a se criar os parcelamentos especiais, os famosos refis da vida, né? Isso. Então, o que era o refis, na verdade? O refis, ele era um tipo de parcelamento onde quando você pagava o débito à vista ou em poucas prestações, eles davam um desconto de juros e multa, né? E esticavam mais esse parcelamento aí para mais de 30 meses, às vezes 84 meses, às vezes 100 meses, né? Então, as empresas elas se acomodaram nessa situação dos parcelamentos especiais e o que começou a acontecer? Eles deixaram de ser eficazes. Por quê? Porque a empresa, o que ela fazia? Ela entrava no parcelamento especial, no refis, sabendo que não ia conseguir pagar, e aí só esperando o próximo para ela pular de galho em galho. Por quê? Porque a dificuldade dela pagar era tão grande e ela precisa de CND para trabalhar, muitas vezes, ela precisa da certidão negativa de dívida, ela precisa estar quites com o governo. O governo começou também a utilizar outras ferramentas, por exemplo, como negativar essas empresas, começou a tornar a vida dessas empresas inadimplentes mais difícil, né? Sim. E aí, agora, a gente está vivendo um novo momento, que é exatamente esse momento onde aparece a figura da transação tributária. Para se ter uma ideia, essa figura da transação tributária ela já existe no Código Tributário desde 1966. Porém, ela só foi regulamentada agora no ano de 2020. Em 2020 é que efetivamente se deu poder para a Procuradoria para ela fazer a transação tributária. E o que é a transação tributária? O que ela tem de diferente? A transação tributária ela dá poder para o procurador para ele abater juros, abater multa, fazer um parcelamento num prazo maior, né? Adequar o problema da empresa ao fluxo de pagamento da empresa para a empresa conseguir pagar Sim. essa dívida que ela tem. Ou seja, não é um parcelamento puro e simples, é uma negociação onde você vai sentar e você vai dizer assim, olha, eu consigo pagar dessa forma. E aí vocês vão negociar e vão se adequar. E o que aconteceu a partir daí? Foi um negócio bastante interessante. Essa primeira regulamentação da transação tributária, ela trazia, você só podia fazer a transação do que estava na dívida ativa, o limite do desconto era de 50% e o prazo máximo de 84 meses. Mas começou a dar muito resultado, começou a dar tanto resultado que o ano passado, e esse ano, né, que era ano de eleição e a gente está acostumado a ver um refis para ajudar as empresas, esse refis não aconteceu. Por quê? Porque a Receita ela acabou percebendo que essa transação tributária estava sendo bastante eficaz. As empresas que estavam aderindo, elas estavam efetivamente pagando os débitos, né? E o que eles fizeram agora? Por conta disso, eles aumentaram a capacidade que os procuradores têm para trabalhar e para renegociar essas dívidas. E mais, agora você pode renegociar essa dívida, não só a dívida ativa, mas também aquela dívida que ainda está sendo discutida no âmbito administrativo, né? Então veja só,
o que aconteceu? As mudanças que tiveram foram várias. Eu vou citar algumas, por exemplo. Você hoje pode utilizar, se você tiver algum crédito na sua empresa, você pode utilizar dentro dessa transação para abater da dívida. Pode usar precatório para abater da dívida, coisa que não podia antes. Pode usar prejuízo fiscal. Empresa que tem prejuízo fiscal, ela pode pegar uma parte desse prejuízo fiscal e abater dessa dívida na hora de fazer a transação. Interessante. Interessante. Eles ampliaram o limite máximo para 120 meses, ou seja, 10 anos. Você pode parcelar em até 10 anos. Sim. Né, essas dívidas, o que é bastante interessante. Os descontos que eram limitados a 50% passaram a ser limitados para um patamar de 65%. Né? Em alguns casos, eles dispensam a garantia. E se a empresa tinha algum débito em que já tinha algum tipo de garantia, eles aceitam aquela garantia que a empresa já tinha. Ou seja, não onera a empresa, não trava nenhum tipo de bem que a empresa tenha para ser dado como garantia. E, além disso, todo o desconto que é dado, ele não pode ser tributado, ou seja, é um desconto efetivo que você não vai ser tributado amanhã no imposto de renda ou na contribuição social da empresa. E é uma polêmica que existia, né? Porque a gente, quando tinha refis, a gente fazia entrevistas aqui, né, com membros da prefeitura, da Secretaria de Finanças, e aí a gente perguntava, né, como fazer para que o empresário não considere que ficar para o refis é melhor do que pagar o imposto em dia. Exatamente, é o que aconteceu. Pouca gente às vezes vai se lembrar, mas o primeiro refis que o governo fez, federal, era um refis onde você podia pagar 1% da sua dívida, né, por mês. Você tinha lá uma dívida de 100, você ia pagar 1 por mês. Só que só a atualização dessa dívida ela era maior que 1%. Ou seja, na prática, eu nunca ia pagar essa dívida. Sim. Né? Então o governo ele foi melhorando, foi trabalhando nessas ferramentas, e hoje a figura da transação tributária ela acaba sendo uma possibilidade efetiva das empresas quitarem os seus débitos tributários, né? E conseguir andar para frente, ou seja, não ficar pulando de parcelamento em parcelamento, vendo a dívida aumentar cada vez mais e vivendo uma situação de inadimplência que ninguém quer, né, Guariz? Ninguém gosta. Não, de maneira alguma. E aí, eu acho que tem um interesse do outro lado também de manter empregos, de manter empresas abertas, né? Não tem então, dúvida. por isso que fica bastante polêmico e por isso que se oferece esse tipo de situação. Mas aí também acho que tem, vou perguntar para o especialista se tem algum mecanismo para que se evite que as empresas se endividem, vamos dizer assim, de propósito. Eu acho assim, o que as empresas... é muito difícil você fazer isso, porque as empresas, elas não... eu acho que ninguém deve imposto porque quer, né? As empresas, muitas vezes, elas se veem dentro de uma situação, ou por conta de uma crise econômica, ou por conta de uma crise política, enfim, várias situações que fogem do dia a dia dela, ela se vê... por exemplo, imagina aí, quantas e quantas empresas, durante esses 2 anos aí de pandemia, né, elas tiveram o seu faturamento, ela tinha um faturamento, esse faturamento virou 10% do que ela faturava, e ela acaba se endividando, ela tem compromisso, e às vezes, quando ela se endivida, ela não deixa de pagar o salário do funcionário, ela não pode deixar de comprar os produtos para ela fabricar, né? O que ela faz? Ela deixa de pagar imposto, né? Então Sim. Sempre aí que surgem as dívidas, né? Então quando você monta uma ferramenta onde você dá condições para a empresa, para ela pagar essa dívida, eu acho que é muito mais interessante. O importante, né, é que as empresas elas sempre consultem um advogado, né, um especialista, para que ele possa orientar, para que ele possa sentar junto com o procurador, junto com a Receita Federal e renegociar essa dívida da melhor forma possível, para que a empresa possa ter, porque, veja só, tudo isso que eu falei é muito importante. De tudo isso que eu disse, tudo isso é uma negociação que vai depender da Receita Federal e da Procuradoria, eles Sim. aceitarem, e eles vão fazer uma análise da empresa, vão verificar se a empresa tem capacidade para fazer essa oferta que ela está fazendo, se ela tem capacidade de pagamento. Eles vão fazer uma análise total. É uma renegociação para valer mesmo, não é uma coisa... É um serviço que é feito de empresa para empresa. Por isso que é importante o acompanhamento do advogado nesses casos, para que a empresa possa tirar o melhor proveito dessas ferramentas. Exato. E aí tem que saber também da questão
dos prazos, né, e dos juros. Sim, e é interessante essa questão do prazo, Guarizo, porque, veja só, eu já tive inclusive no escritório alguns casos de empresas que a gente fez essa repactuação, e são empresas que elas têm um faturamento que muda conforme o ano, né? Empresas que faturam mais num período do ano, menos no outro período, e você consegue, muitas vezes, junto à procuradoria, com que o parcelamento acompanhe esse fluxo, ou seja, Sim. Você consegue parcelar de uma forma, não aquela forma uniforme, onde você vai pagar uma parcela X todo mês, mas a parcela ela vai variar de acordo com a variação do faturamento da empresa. Ah, isso seria bom para todo mundo, né? Inclusive para manter as empresas abertas, conseguir honrar a folha de pagamento. Então tem muita coisa, muita empresa aí que pode procurar, né, o advogado tributarista para ter essas dicas, para ter como manter a empresa sobrevivendo, entre aspas, ou até vivendo no azul, porque ninguém tem uma empresa só para sobreviver, né, doutor Fernando? Ninguém quer uma empresa para sobreviver, né, Guarizo? Todo mundo quer uma empresa que seja sadia, que dê lucro. E sem empresa, não tem emprego. Exatamente. Doutor Fernando Quercia volta na próxima segunda-feira. Estaremos de volta com o horário eleitoral, mas o senhor estará aqui às 13h10 para mais um Seu Direito. Muito obrigado pela presença, doutor Fernando. Com toda certeza, boa tarde a todos.